quando a gente complica um pouco mais, quando a gente aprofunda muito mais, e o Thiago hoje usou o termo de redes neurais bastante aqui, né? E o que acontece, né? Quando a gente fala de uma rede neural, né? Então você tem uma entrada e você tem uma saída daquilo que você quer e você coloca os neurônios. Teoricamente, né? O neurônio lá com suas duas saidinhas, né? E você começa a fazer as conexões. Aonde você tem o peso e o bias, né? Que é o equilíbrio do neurônio. E é interessante, né? Porque a gente começa a discutir com o pessoal que mexe, né? Que está aprendendo redes neurais, alguma coisa, e o cara fala, eu estou fazendo um algoritmo, eu coloquei 30 neurônios, né? E aí, cara, o que acontece? O neurônio satura também. Então, para cada coisa, por isso que é complexo, você tem que analisar, tá certo? Eu já fiz algoritmo que eu fui a 10 neurônios e percebi que ele estava dando menor performance do que quando ele estava com 8. E aí eu tive que voltar e acertar. Por que isso? Sabe por quê? Por quê? Porque se você chegar à condição do erro zero, por que você está usando a rede neural? Para você filtrar a tua base. A condição do erro chegar a zero, aquilo Sim. que você quer. Só que quando você chega muito próximo do erro zero, se você atingir o erro zero, você vicia o teu algoritmo. E aí ele começa a analisar errado, porque ele sempre vai procurar a perfeição do erro zero. Então, quando você trabalha com redes neurais, você sempre trabalha com um equilíbrio disso. De novo, é estudo, é pesquisa, é o entendimento daquilo que você está procurando para você poder ajustar. Então, quando você começa a olhar as camadas ocultas dos neurônios, e aí você tem que testar os seus algoritmos e olhar, e aí você tem um monte de ferramentas que dá para você fazer isso, mas você precisa do conceito. Porque se você não tiver o conceito, cara, você pega a Ferrari e bate no primeiro poste ali, porque Sim, ela não é um carro simples de dirigir, né? Você precisa estar apto para poder pilotar. É a mesma coisa quando nós falamos de inteligência artificial. Tem muita coisa, muitos algoritmos. Qual algoritmo eu vou usar? Né? Quando a gente aplica na regra, né? na ROC, né? Que é a comparação dos algoritmos, você tem que entender em que quadrante que aquele algoritmo que você está aplicando, ele está, para você decidir, eu vou usar o Naive Bayes, eu vou usar... a gente fala muito em inglês, né? Eu vou usar a árvore de decisão, eu vou usar a floresta, o que eu vou usar? Mas a melhor coisa que você tem é aplicar todo esse conhecimento, identificar, e aí sim você dá o próximo passo. Perfeito. E mesmo aquilo que o Thiago falou, voltar lá no cara de negócio e falar assim, filho, senta aqui do meu lado. Isso que eu estou te mostrando aqui. Faz sentido? Faz sentido? Faz Porque sentido? se não fizer, peraí, vamos Não voltar lá. adianta Então nada, né? vamos já ajustar todo esse aprendizado de novo. Então, esse casamento é muito importante. Eu tenho, nessa sua linha, eu tenho um case que não fui eu que apliquei, mas foi um amigo meu que teve o resultado e ele é de negócio. Cara, contratou os caras foram lá para fazer case para... O que eles queriam saber era como é que as máquinas se comportavam. Tá numa indústria, ele queria fazer um case para a máquina. Quando ele aplicou o algoritmo em cima da variável, e esse cara é engenheiro mecânico, em cima de variáveis que não faziam sentido nenhum. Trouxe um resultado. Só que quando ele de negócio abriu, ele falou, cara, isso aqui não faz sentido. Porque a correlação que você achou aqui não faz sentido para as máquinas. Então não é simplesmente, aí volta de novo o Dr. Vandrés aqui, não é simplesmente aplica e vai dar um resultado. Qual é o negócio que você está fazendo? Ao invés de você sair aplicando o algoritmo, entende o que é o negócio. Qual é o negócio que está fazendo? É seguradora? É mecânica? É venda de casa? E aí você vai para uma outra pergunta que eu gosto bastante. Tenho dado para isso? Exatamente. O dado que eu tenho aqui dentro de casa suporta uma rede neural, suporta uma árvore, suporta uma regressão? Então, de novo... A minha empresa tem um nível de maturidade para usar isso? Exato. Por Vai quê? conseguir entender? Senão não adianta. Não adianta, exatamente. Então, o que vocês estão falando é inteligência... Tudo que a gente está vendo de inteligência artificial não seria nada se não fosse a captura correta dos dados em massa como estão acontecendo. Sim. Eu só tenho um ponto aí, André. Assim, de novo, se você estudar IA, não é um negócio que acontece agora. Vou tomar, né? Já que a gente está falando um monte, né? Pode? E IA À vem... vontade. Eu sempre esqueço ali, porque IA vem, inclusive, antes do molhando aqui, Turing né? ali, o comportamento da máquina vem um pouco antes do Turing. Não lembro se é 48 ou 47, 1948 ou 47. Não, Turing é da Segunda Guerra, né? Não, mas Antes. a utilização de inteligência Tá. artificial, ela vem um pouco antes. Tem um pesquisador, e eu sempre esqueço o nome, é Van alguma coisa, eu esqueci o nome desse pesquisador,
que é quem começa antes do Turing, inclusive, esse assunto. Então, assim, IA não é algo novo. A gente não está falando aqui de algo, cara, surgiu Não nasceu agora, ontem, né? Não... Nasceu ontem. Obviamente que o que impulsionou foi o início do discurso do Dr. Vandrés. Impulsionou foi o quê? Uma quantidade de dados muito grande, muito grande. A gente brincou aqui, pediu pro pessoal, o pessoal mostrou na tela o minuto, né? Como é que funciona um minuto na internet. Um minuto na internet, a quantidade né? de dados. O Dr. Vandrés aqui explicou quantos dados a gente tinha até 2015, quantos a gente tem hoje, e vai continuar exponenciando. Porque, ó, se eu voltar nos dados aqui, eu volto na IA, né? Vai nos dados. Quantos habitantes a gente tem no Brasil hoje? Sabem dizer? Quantos habitantes a gente tem no Brasil 240 hoje? milhões, mais ou menos. Por aí. Sabe quantos aparelhos conectados a gente tem hoje? O dobro. O dobro, no mínimo. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Tem um estudo que fala isso, no mínimo. Ou seja, cada É verdade. pessoa... Minha casa tem 5 pessoas, sendo que são 2 crianças que nem sabem. nem sabe ler e escrever às vezes direito. O pequeno do meio já tá começando a ler alguma coisa, mas assim... Responde pra mim se ele já não pega seu celular e faz assim com o dedinho. Não. Sabe. Pega o celular, ele pega o celular, ele digita a senha, Ele já sabe a ele senha entra no YouTube, ele pesquisa o vídeo que ele quer e assiste. e assiste. Ele só não instala os jogos porque a senha É mais difícil. Não, porque a gente não deu a senha. Na hora porque que ele senão descobriu um senha lá e abraço. volta. Na hora que Então, ele assim, descobriu um abraço. Um abraço, cara. Quantos anos ele tem, desculpa te perguntar? 5 anos. Só que tem crianças antes. Não, mas ele faz isso desde os 3. Olha, 3 anos. Não, mentira. Ele faz isso antes de ter 1 ano. Ele já pegava o celular e a gente colocava, já mexia, e ele já colocava, deixava a tela do YouTube aberta para ele escolher o vídeo que ele queria. E ele sabia. E ele Ela sabia. com o dedinho e... Então, Já volta com o de dedinho. novo. Você tem em média cada brasileiro, tô falando de brasileiro, tô falando no mercado global, cada brasileiro usando aí 2 aparelhos conectados. Ou Não, o cara tem era dois isso que eu ia celulares. falar. Minha casa tem 5 pessoas, tem 5 celulares, apesar de ter tem 4 celulares bons e um Não tem vagabundinho. problema. Tá conectado na internet. Tá conectado. Aí tem a televisão. Que tá tem, conectado que na tá internet. conectado. Tem o videogame, que tá Que tá conectado, conectado na na internet. internet. Tem 3 notebooks que estão conectados na O internet. seu fone de ouvido que você tá conectado ali. Tem o meu Então fone a de Apple, ouvido. se você usar a Apple, sabe quanto Tem você utiliza, que o música você smartwatch, escuta, tem tudo. Então, assim, você vê que só na sua casa, que são 5 pessoas, contando que são 2 crianças, cara, que não deveriam estar gerando não dados. deveria, mas tá gerando muito Gerando. dado. Tá gerando. Então, quando a gente fala do potencial de IA, é que a IA já existia, só que ela encontrou um momento na história da humanidade Propício que para ela encontrou florescer, né? muito. Se você pegar, por exemplo, a rede neural, que eu sou fãzaço de redes neurais, ela tem um momento obscuro. Eu sempre esqueço, eu acho que vai de 70, 65 até 80, que não se tem pesquisa, tinha um negócio que ficou meio parado, meio morno. Hoje ela encontra terreno fértil, ela encontra dados pra caramba, você encontra muito dados. Cara, Dá um exemplo. Vamos tentar. Dá um exemplo de algum algoritmo famoso, algum Deixa eu sistema famoso só que usa... dar uma Vamos lá, endossada para doutor ele. Andrés. Isso que você falou. Em 1987, 88, eu estava na Marinha, e uma colega minha tinha feito mestrado em Stanford, em redes neurais. E aí, quando ela veio, a gente começou a conversar, cara. E ela estava fazendo o trabalho dela de doutorado na Poli. E ela falou, cara, eu estava estudando redes neurais lá. E ninguém falava, porque a gente Ninguém não tinha máquina. falava. E eu estava fazendo um algoritmo que eu tinha que controlar o feixe de elétrons no vácuo, na sexta casa após a vírgula. E aí eu fui utilizar Fuzzy Logic. Fuzzy. Que o pessoal estava falando, né? O pessoal de inteligência artificial, o pessoal de Stanford falando. E a gente começou a olhar, mas de novo, você tem que entender o negócio, aquilo que você está fazendo. E como quem gerava o elétron era um filamento, né? Resultado, ele tinha a inércia. Então, o fuzzy não funcionava. E aí eu acabei desenvolvendo um algoritmo utilizando o PID, proporcional integral derivada, né? E apliquei aquilo. Mas o que mais me chamava a atenção foi porque no final dos anos 80, ela vem dos Estados Unidos falando de redes neurais. E aqui a gente não sabe.